Lucas 22, 31, na minha versão está escrito assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como um trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, Simão, quando terminar o seminário, quando terminar a EBD, terminar de ler a Bíblia, tu, Simão, quando te o quê? Fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje ainda 3 vezes me negarás. Negarás que me conhece, antes que o galo cante. Somente até aí. Deixa a tua Bíblia aberta no teu colo. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos por um momento. Você teve um dia duro. Você enfrentou o trânsito, enfrentou passeata, ficou chateado, enfrentou o patrão, enfrentou clientes, enfrentou dissabores, está cansado, está exausto, seu corpo pede uma caminha e uma sopinha, mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer tratar com você de algo muito importante para a sua vida espiritual. Eu quero pedir a você um pouco mais de paciência. Dê essa oportunidade ao Espírito Santo para que Ele te instrua, te ensine coisas tremendas nessa noite. Então, feche os teus olhos, mas não durma. Não durma. Tem gente que se fechar o olho dorme na hora, tão cansado que está. Feche os teus olhos, mas não durma. Só aquieta o seu coração. Respira fundo. Meu amado Senhor, meu querido Jesus, meu noivo, meu dono, meu tudo, meu querido, meu Salvador, meu Senhor, meu Rei, meu amigo, meu irmão mais velho, meu sacrifício, minha cruz, minha graça, minha misericórdia, meu favor, meu amor, minha razão de viver, meu paizinho querido, amado de minha alma, desejado das nações, precioso, príncipe de tudo, sobre todos. Eu glorifico o teu nome, Pai, porque amar a Ti foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Pai. E esse amor cresce a cada dia. A minha dependência cresce a cada dia. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. E eu glorifico ao Senhor por isso, porque sei que até isso mesmo provém do Senhor. Foi o Teu Espírito que ministrou isso no meu coração. Eu dei lugar ao Teu Espírito e o Teu Espírito agiu em mim. E eu Te glorifico. Eu Te exalto. Eu Te louvo. Eu exalto o Teu nome. Eu digo hosana nas alturas. Eu digo que Tu és bendito, Tu és amado, Tu és santo, Tu és reto, Tu és justo, Tu és poderoso, Tu és benigno, Tu és bondoso, Tu és glorioso, Tu és majestoso, Tu és tremendo, Tu és glorioso, Tu és o alfa, Tu és ômega, Tu és tudo, princípio e fim. De Ti vêm todas as coisas e para Ti retornam. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus glorioso, que Deus bom, que Deus cuidadoso, que Deus zeloso, que Deus sarador, que Deus que cura, que Deus que é médico, que Deus que é remédio. Meu Deus, eu não tenho palavras mais, Pai, para expressar o quanto o Senhor é tudo em todos. Mas ainda assim, resta-me dizer que eu Te amo, Senhor. Eu Te exalto acima de tudo na minha vida. E Te peço mais uma vez, como tenho pedido, a cada vez que subo esta tribuna, glorifica o Teu nome.
Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Fala conosco, como já tem falado no louvor. Continua a falar. Se tem ainda algum insistente espírito, louco, que insista em ficar nesta casa, depois de toda essa adoração, que o Senhor o repreenda. Que ele saia daqui agora em nome de Jesus. Nós oramos gratos neste nome que está acima de todo nome. Emanuel, Yeshua Ramachia. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus melhor. Glórias a Jesus. Aleluia. Esse texto é um texto intrigante, irmãos. Porque você imagina um cara como Pedro, que informalmente era o chefe dos obreiros, era o chefe dos discípulos, era o mais maduro, talvez o mais preparado, o mais incisivo, aquele que Deus escolheu para ser o líder deste grupo de missionários. E esse mesmo Pedro, que acompanhou Jesus, que dormiu ao seu lado, que ajudou o Cristo nas suas tarefas diárias, que protegeu Jesus, que serviu Jesus, que se serviu dele, que se alimentou dele, que se fartou das suas mensagens de vida. Este homem que superabundou em graça, que mudou o seu nome de Simão para Pedro. Esse homem que nos deixou um legado de conversão, talvez uma das maiores já acontecida em todos os registros da Bíblia. Está dando microfonia aqui, Juninho. Que deixou um legado de conversão que ninguém conseguiu deixar. Mais de 3.500 almas. Esse mesmo homem agora, conversando com Jesus a respeito da sua vida, recebe uma afirmativa muito difícil de se receber. Jesus deixa claro para ele que ele ainda não tinha se convertido. Quando você se converter, mas calma aí, Jesus, eu levantei minha mão, eu fui batizado no tanque, eu estou dando dízimo, eu estou indo na EBD, eu estou pregando o Senhor, até no Facebook, estou lendo a Bíblia, tenho o meu nome arrolado no livro de uma igreja, sou membro fiel, tenho ministério, sou líder, falo aleluia e glória a Deus. Até então não tinha aprendido ainda o dom do língua estranha, mas ia receber logo depois. Sou o cara. Não existe cristão maior do que eu. E Jesus faz essa afirmativa. Quando você converter, porque o diabo estava tentando ceifar você hoje, eu vi. Você não viu. Você está distraído. Você disse que é crente, mas não estava percebendo. O diabo estava pronto para te levar. A tua fé estava sucumbindo, mas aí eu roguei ao Pai, entrei nesse imbróglio contigo, Pedro. Eu intercedi por você. Eu evitei que você caísse. Porque você ainda não se converteu de verdade. Porque você é apenas um convencido. Você me segue. Você anda atrás de mim. Você até faz aquilo que eu mando. Mas o teu coração ainda não se converteu, irmão. Se eu estou no lugar de Pedro ali, o bicho ia pegar para Jesus. No sentido que eu estava falando com o meu mestre ali. Calma aí, cara.
Tu pensa que está falando com quem? Estou te seguindo há 3 anos e tu vem falar que eu não me converti ainda? Eu larguei meu barquinho, larguei minha rede, larguei minha mulher, larguei tudo para te seguir e tu vem me falar que eu não sou convertido ainda? E quando eu trago para os dias de hoje, eu vejo muita gente que teria esse mesmo discurso de Pedro. Se te perguntar se você é convertido, querido, você ia lembrar do dia que você levantou a mãozinha, do dia que você foi lá, recebeu uma oração forte, no dia que tu caiu, no dia que você recebeu um enchimento do Espírito, falou língua estranha, ou no dia que você desceu as águas, sentiu um arrepião, no dia que você viu um milagre, no dia que você se convenceu de seguir a Jesus. Cada um de nós carrega um histórico da nossa conversão, sim ou não? E você já imaginou alguém chegar para você e falar assim, rapaz, tu não é convertido não. Como é que tu ia ficar? Você já imaginou se eu chego para você, conversando contigo, você falando sobre o ministério, eu falo, bata a mão no teu ombro e falo, rapaz, olha só, Deus está ministrando no meu coração, você precisa se converter? Como é que tu ia ficar? Se eu estivesse no lugar de Pedro, eu tinha ido embora naquele dia. Ah, não sou convertido não? Então fica você com seus convertidos. Não sou convertido? Como não sou convertido? Que razão o Senhor tem para dizer se eu sou convertido ou não? E aí Jesus continua falando, Pedro, o negócio é o seguinte. Tu está falando aí que está disposto a me seguir? Estou. Por ti eu vou até a morte. Você não é convertido ainda não. Porque ninguém consegue me seguir. Não, sigo. Você não é convertido não, Pedro. Ainda hoje, antes do galho cantar lá 3, 4 horas da manhã, tu vai me negar? Quantas vezes? 3 vezes. Impossível. Impossível. Quantas vezes você já falou isso? Aquele irmão ali pode se desviar. Eu não. Sou crente. Pergunta lá para o pastor. Pergunta lá para o obreiro. Se ele... Eu sou crente, irmão. Sou crentão. Tenho 4 Bíblias. Aí Jesus olha para mim, para você nessa noite e pergunta, você pode até ser crente, a Bíblia diz que o diabo também é, sim ou não? O diabo é crente? Você tem certeza disso? Então diga, o diabo é um crentão. Sim, ele conhece mais a Bíblia do que nós. Ele ainda crê aí? Faz o quê? Ele tem medo, sim ou não? Crentaço. Mas a pergunta que eu tenho para você essa noite não é se você é crente, se você crê em Jesus. A minha pergunta é, você é convertido de verdade? Você tem certeza da sua conversão? O que é uma conversão? Convergir significa mudar de direção. Sim ou não? Aí eu pergunto, querido, quando você olha para trás, na sua caminhada antes de conhecer a Cristo, ou antes de supostamente se converter, e você olha o caminho que você está hoje, você consegue ver uma mudança radical? Ou você vê algumas melhorias? Ou você vê alguns ajustes? Ou você vê algumas reformas? Será que verdadeiramente, querido, eu sou convertido? Essa é a pergunta que eu quero responder até o final desta mensagem, porque eu fiquei em dúvida de mim mesmo. Fiquei em dúvida. Porque isso é mais sério do que a gente imagina. E a gente limitou essa conversão ao dia em que levantamos a mão.
ou ao dia em que paramos de fumar, ou ao dia em que paramos de beber, ou ao dia em que descemos as águas batismais, ou ao dia que paramos de transar ilicitamente, ou ao dia que paramos de ouvir música secular, ou a isso ou aquilo. Nós pontualizamos a nossa conversão em alguma sequência de atos ou algum momento especial, mas conversão não é isso. Conversão é mudança de mente, é mudança de direção, é mudança de propósito, é mudança de sonho, é mudança de alvo, é mudança de reino. Eu me vejo às vezes no mesmo reino, ou desejando as mesmas coisas que desejava outrora, antes de supostamente me converter. Eu fiquei em crise. E eu quero levar você a uma crise essa noite. Porque quando você entra em crise, você só tem uma opção. Para sair de uma crise, você tem que passar por uma revolução. Você está entendendo isso? Diga, sem crise, sem revolução. Diga, acomodação. Eu quero colocar hoje no teu coração uma pequena crise a respeito da sua conversão. Porque tu vai sair daqui hoje convertido. Se tem sombra de variação, vai se dissipar hoje, em nome de Jesus, pela instrução de Deus e pelo seu Espírito Santo, que já está ministrando nos nossos corações. Você crê isso? Diga amém. Entendeu isso? Então vamos para o primeiro texto. Volta em Lucas capítulo 5. Vamos ver características do verdadeiro convertido. Lucas capítulo 5, verso 8. Como você já estava em Lucas, eu vou ler. 5, 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Primeira característica de um homem que está passando por um processo de conversão genuína: ele tem vergonha dos seus pecados. Ele tem nojo do pecado. Ele se sente mal quando ele peca. Ele tem medo de encontrar com Deus quando ele peca. Então, meu amado, se você tem cometido alguns pecados, e eu não vou aqui entrar no mérito do que é pecadinho e pecadão, mas se você tem cometido alguns pecados, o Espírito Santo tem testificado no teu coração, e você continua vivendo na maior cara de pau, é porque você ainda não se converteu. Porque quando você muda de reino, você não aceita se submeter ao rei do país anterior, do reino anterior. E nós saímos do reino das trevas para o reino da luz. Saímos do reino deste mundo, do diabo, e passamos a ser servos do Altíssimo. As coisas que você continua fazendo, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você sair daqui essa noite do mesmo jeito e continuar fazendo as mesmas coisas, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Porque é melhor não receber essa instrução do que receber e continuar errando. Vou falar de novo. Se você sabe que está cometendo um delito em alguma área,
seja na área financeira, na área emocional, na área familiar, na área sexual, na área da sua fidelidade com Deus, e você não muda, você se acostumou com esse pecado, porque você sabe que ele não é público, então ninguém acha, ninguém vê, e você está se habituando a viver com esse pecado, não diga que você se converteu, porque tu é hipócrita. Quando Pedro começa a passar pela genuína conversão, a primeira vez que ele encontra-se com Jesus, depois do seu erro, ele diz, não se aproxima de não, que eu estou fedendo, eu estou cheio de pecado, eu sou lascivo, eu estou enfermo, eu estou com vergonha, não olha nos meus olhos porque eu estou impuro. Mas há poucos dias atrás ele estava dizendo que era capaz de ser como Jesus, de ir para a forca com Jesus, de morrer com Jesus. Jesus disse, você ainda não se converteu, tu não sabe o que tu está falando. Mas agora eu vejo um homem que está passando por um processo genuíno de conversão. E ele diz, não posso sequer olhar para Jesus, porque Jesus é santo, e eu estou cheio de pecado. E quando você está convertido, querido, o pecado dilacera a sua alma. Você não aguenta, você não suporta, a sua consciência pesa 1 tonelada, seus músculos ficam enrijecidos, porque o Espírito Santo que habita dentro do convertido não suporta o pecado. Responda para si mesmo. Você acha que é convertido? Responda para o Cristo que está perguntando para você, que está aí ministrando dentro do teu coração. Está convertido, querido? A segunda coisa que eu notei, e queria ler Marcos capítulo 8, verso 33. Só voltar aí, filho. É o segundo livro. Mateus, Marcos, Lucas. Só voltar. 8,33 de Marcos diz na minha versão, Jesus, porém, voltou-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, afasta-se de mim, Satanás, porque não cogitas, não pensas, não falas das coisas de Deus, e sim das coisas dos... Olhe para mim, por favor. Enquanto Pedro era só crente, não era convertido genuinamente, a mente dele pensava, cogitava, planejava. O cogitar vem do grego. Cogito ergo sum. Penso, reflito, coloco na minha mente. Então cogitar significa ter a mente cheia daquilo. Jesus está falando para Pedro, Pedro, tu não pensa nas coisas de Deus, a tua mente está impregnada das coisas dos homens, das coisas do mundo. Pedro, a tua mente ainda não se converteu. Então, meu querido, se o teu alvo diário, o seu foco, os teus pensamentos, ou a maior parte deles está sempre ligada àquilo que você vai ganhar nessa terra, aquilo que você vai conquistar nessa terra, aquilo que você vai alcançar nessa terra, se você está sempre cogitando sobre coisas dessa terra, é porque esse lugar é a sua casa. Pedro, tu está pensando nas coisas desse mundo. Porque quem se converteu não cogita mais das coisas dos homens, cogita das coisas de Deus. Está sempre planejando algo relacionado ao seu trabalho com Deus, a sua vida de intimidade com Deus.
aquilo que ele vai fazer para crescer na fé, aquilo que ele vai fazer para alcançar outras vidas, aquilo que ele vai deixar de legado lá no banco de Jerusalém Celestial, e não no banco ali, ó, da praça. Quem cogita das coisas de Deus não precisa ficar sendo lembrado das coisas de Deus. Tem gente que você tem que ficar lembrando ela que ela é crente. Já viu isso? Rapaz, você não é crente? Ah, é. É verdade. Tinha até me esquecido. Você vai fazer isso, cara, mas tu não é crente? Ih, é verdade. Tem culto hoje? Ih, é mesmo, tinha esquecido. Sério, tem culto hoje. Quem cogita nas coisas dos homens está com a mente cheia de mundo. Preste atenção, não precisa abrir não. 1 Timóteo 6,9 diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em ciladas e em muitos erros, insensatas e perniciosas coisas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Já falei aqui, vou repetir, querido, cuidado com o desejo de ficar rico. Vou repetir para você, os que querem ficar ricos caem em ciladas, em tentação e concupiscências. Porque se você quer ficar rico, e é claro, você quer ficar rico aqui. Então tudo gira em torno do que você vai fazer para ficar rico aqui. A cabeça de Pedro, de alguma forma, estava pensando no aqui, no agora, neste mundo, nessa história, neste tempo com Jesus homem. E aí Jesus chama a atenção dele: Pedro, tua mente ainda não se converteu. Presta atenção, ainda em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você não disse que é soldado de Cristo? Como é que você está servindo ao general desse mundo? Vou repetir para você. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta terra. Paulo está falando para Timóteo a respeito dos crentes. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem te arregimentou foi Cristo. Então, se eu sou um soldado de Cristo, eu tenho que satisfazer a Cristo. Mas se eu estou envolvido com as coisas dessa terra, eu vou me satisfazer com as coisas dessa terra, vou me preocupar com as coisas dessa terra, e aí eu me alieno àquele que eu digo que é o meu general. O nosso general é Cristo, e eu sigo outros passos. Outros. Ele é só meu general, só na hora da música. Mas na hora dos projetos, eu chamo o rei desse mundo, ou eu chamo a minha própria carne, senta como um general bem faminto e glutão do meu lado, e aí eu vou cogitar, eu vou planejar. E o general, o Cristo? Não, mas agora não é hora de Cristo, não. Fica lá na musiquinha, querido. Fica preso lá na musiquinha. Agora eu estou vendo a coisa que minha família, minha casa, meus bens, Quanto mais você pensa nas coisas dessa terra, menos tempo sobra para você pensar nas coisas de Deus. Querido, você fala para todo mundo que está saturado, que está cansado, está com a mente fraca, está esquecendo até o telefone do próprio celular. Alguém perguntou: qual é o seu celular? Não sei, nunca liguei para mim. Então você está cansado, você está com a mente sobrecarregada. Aí o que sobra você usa para cogitar nas coisas de quem? Aqui, presta atenção. Perceba se as suas últimas decisões relevantes na sua vida estavam diretamente ligadas a questões financeiras. Perceba isso. Se as grandes mudanças que ocorreram na sua vida, se não estavam linkadas a uma proposta melhor, a uma forma melhor, a um ganho maior. Então você percebe que nós temos dificuldade para nos deslocarmos do nosso lugar quando o assunto é céu. Mas quando o assunto é grana,
A gente se desloca igual papa-légua. Tem alguma coisa errada nisso, sim ou não? Tem ou não tem, querido? Será que nós estamos agindo como convertidos ou como convencidos? Porque se estamos agindo como convencidos, legal. Show de bola. Gospel. Agora, se queremos realmente ter uma vida cheia da graça do Senhor, precisamos nos conver. Pergunta para o teu vizinho, tu tem certeza da tua conversão? Fala para ele assim, nada pessoal. Terceira coisa, eu queria que você fosse agora... Não, deixa eu aproveitar que a gente está em Lucas. Volta aí no primeiro capítulo de Lucas. Depois eu falo esses dois pontos. Depois a gente aproveitar só a logística da Bíblia. Lucas capítulo 1, verso 16. Lucas capítulo 1, verso 16, assim como em Malaquias, também tem uma referência no último capítulo, diz assim, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Está aí a palavra conversão, amém? Verso 17. Verso 17. Irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos, e Malaquias diria, e dos filhos aos pais. Converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Isso aqui é o ministério de Jesus. Isso aqui é o ministério de Cristo. Ele vem para converter pessoas primeiramente ao 100. Depois ele diz que vai converter o coração dos pais aos... Olhe para mim, por favor. Você acredita que tem crente que não fala com o irmão? De sangue. De mal. Ele me feriu, fez mal, me traiu, me roubou, me xingou, me achincalhou. Você acredita que tem gente que não fala com o pai, com a mãe? É de mal. Querido, tu está longe da conversão. Porque a conversão muda o seu coração. E o seu coração não é aquele coração de pedra dura, amargurado. É um coração de carne, é um coração perdoador. Não, meu filho, se tu tem problema com aquelas pessoas da sua família de primeiro grau, tu não consegue perdoar pessoas que geneticamente tu nasceu amando. Você acha que você vai perdoar quem? Eu não quero estar na sua reta, meu irmão. Porque tu vai passar o cerol em mim. O quê? O cara tem litígio com o pai, com o irmão, com a mãe. Estou de mal. Mamãe é isso, mamãe... E às vezes a mãe com o filho. Não estou falando com meu filho. Não endemoniada. Vai se converter, filha. Deixa Jesus tratar. Mas o meu filho fez isso, fez isso. Eu não estou falando para você concordar com nada de errado que ninguém da sua família faça. Eu não estou falando para você pactuar com o erro e com o pecado de ninguém. Agora escute. Você ter um coração amargurado com alguém da sua família, filha, o evangelho de Cristo, a missão de Cristo não atingiu o objetivo na sua vida. Então tu não é convertido, tu é convencido. Olha que critério que Deus está falando para mim e para você. Ele veio para pegar o desobediente e transformar ele num justo. Está escrito aí, sim ou não? Não é isso que está escrito aí? Ele pegou e converte o coração. O cara tinha um coração desobediente. Aquela criança rebelde, desde pequenininha, tem? Não faz não, ele faz. Não vai não, ele vai. Fica, ele vai. Não fica, ele fica. Aí Deus está falando que quando esse cara se converte, essa criança se converte, esse jovem se converte, ele deixa de ser desobediente. Você está entendendo isso, querido? Você tem restrição
com pessoas da sua... Irmão em Cristo. Irmão em Cristo ali, ele me fez mal. Eu vou te orientar, cara. Não toma ceia, não. Porque uma hora vai cair seus dentes tudinho assim, ó. Porque tu tá falando, tu tá brincando com coisa séria, irmão. E vou te falar um negócio, pega o teu envelope de dízimo e entrega em outra igreja. Não entrega aqui não. Porque a Bíblia diz para você não entregar nem a tua oferta antes de resolver essa guerra com teu irmão. Teu dinheiro não presta enquanto você carrega amargura com teu irmão. Presta atenção nisso, é muito sério, irmão. Se te lembrares, ao levar a sua oferta ao altar, de que o teu irmão tem algo contra ti, para tudo, stop, morto. Deixa a tua oferta ali, vai lá, se conserta com ele, e volta e faz a sua oferta. Você está entendendo isso, meu amado? Isso é muito sério, cara. Convertido ou convencido? Convertido ou convencido? Está me entendendo? Diga amém. Vamos então agora para Mateus capítulo 18. Verso 3. Um pouquinho antes aí, então você já estava perto, já vou ler. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornares como esta criança, ou como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Característica principal do caráter, da personalidade de uma criança: inocência. O que é inocência? O que é uma pessoa inocente? É uma pessoa que não malda as coisas. Não é isso? Você é muito inocente, cara. Tem que ser mais maldoso. Deveria completar essa frase. Você é muito inocente, cara. Deveria ser um pouco mais perverso. Você é muito inocente, cara. Ninguém está te passando a perna. Você é muito inocente, muito bobo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou inocente. A Bíblia diz que você tem que ser inocente. Romanos 16, 19. Excelente para? Excelente para? E inocente para o? Sim. Inocente para a perversidade. Pastor, você está falando que eu tenho que ser trouxa? Não. Não estou falando isso. Eu estou falando que você não deve ser maldoso, perverso, que guarda amargura, que articula. Criança é tola. Ela não articula. Ela não fica articulando, manipulando. A criança, ela fala a verdade. Você está dentro do elevador, entra uma pessoa com algum problema físico, você já fica assim: Jeová. A criança vai olhar e vai perguntar: pai, por que essa pessoa... Por que está faltando um olho nessa pessoa? Não é isso? Porque a criança não está ali para articular, ela fala a verdade. O que eu quero trazer para você, querido? É que muitas vezes nós estamos ensinando os nossos filhos a serem maus. Malda. Quando alguém te oferecer alguma coisa, cuidado. Quando alguém te der Pai do Senhor, vigia. Pai do Senhor, por quê? Sério. É sério. Isso às vezes acontece com a gente.
Cuidado com fulano. Cuidado. Quando ele se aproximar, fica atento. Aí a criança já... A gente está colocando dentro do coração da criança, que é o coração que Jesus disse que nós temos que ter, o lixo que está no nosso coração. A maldade, a perversidade, a malignidade, a estutícia, sabe? Não. Se você se converter, o seu coração tem que ser como de uma criança. Não está falando do seu cérebro. Fala para o teu vizinho, não é o cérebro que é de criança. Não, porque tem um monte de gente que acha que ter cérebro de criança é legal. Entendeu? Aí o cara quer brincar com brincadeira de criança, ele quer viver como criança. Entendeu? Não, é o coração. Fala para o seu vizinho, é o coração. Não é a mente. É porque tinha um monte de galalau que já ia sair daqui para fazer um campeonato de videogame, ficar 4 dias jogando. Ficar sem dormir, botar um palitinho no olho. Ó. Não. Só o coração. O que é um coração de criança, querido? Você sabe disso que acontece? 2 criancinhas brincando, uma foi lá e deu um tapa na cara da outra, ela chora, ela me bateu. Passa 3 minutos, estão brincando de novo. E aí o pai, que é endemoniado, chama a criancinha. O que você está fazendo perto dessa criança? Ah, papai, ela estava brincando ali, né? Fica perto dela, não. Ela é má. Ela é Jason. Olha o pai, ao invés de estar fomentando na criança essa qualidade de perdoadora, quer botar o lixo lá dentro. Não perdoa não, otário. Não brinca com ela não. Não deixa ela pegar o seu brinquedo. Já vi isso quantas vezes, querido? Será que nós estamos convertidos mesmo? Será que o esperto somos nós? E a criança que é tola, ela vai para o céu. E se eu vacilar, fico aqui. Sim ou não? Eu preciso aprender com ela. Eu não tenho que contaminá-la com o meu erro, meu pecado, as minhas mazelas. Mas tem pai, eu fui num encontro uma vez, um encontro de crentes, igual o nosso retiro, assim. E um pastor foi dar o testemunho. Pastor Paulo, lá de Brasília. Se ele estiver me ouvindo agora, através da internet, ele vai saber que é verdade o que eu estou falando. E ele tinha um filhinho, com uma carinha assim de Denis o Pimentinha. E ele deu testemunho de que o filhinho dele tinha tomado um tapa, um cascudo, um croque na escola, chegou em casa chorando, ele deu uma coça no filho dele, e falou com o filho dele, se amanhã tu chegar aqui e não tiver dado um soco nesse menino, você vai tomar outra coça. E ele falou, porque nós somos crente, mas não somos trouxa. Falou isso assim, rindo. E alguns ainda, glória a Deus. Falei, eu estou no lugar errado. Mas isso é uma verdade. Eu preciso ter um coração de uma criança. Um coração que é puro. E o diabo quer dizer para mim, para você, que nós somos já velho e não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que Jesus troca o coração. Pastor, não tenho como mais, já estou com 45 anos, 44 e 364 dias. Então, não dá mais, pastor, isso não dá. Dá sim, querido. Porque Jesus tinha 33 aqui e o coração dele era como de uma criança. Você está entendendo isso? Se nós queremos ser convertidos, eu preciso aprender com as crianças e não ensinar para elas. As questões ligadas ao corar. Como está seu coração, querido? Como de uma criança? Ou como de Lord Skywalker lá? A força negra. Como é que está seu coração? É o coração de um convertido ou é o coração de um convencido? Tu está manipulando fazer o mal de alguém esses dias agora?
maquinando, vou pegar aquele cara. Aquele cliente, aquele vendedor do meu grupo, vou detonar ele. Vou capturar a comissão daquele outro. Vou deixar uma cilada para fulano. Querido, isso não é o coração de um homem convertido, não. Isso é o coração de um homem convencido. Você está me entendendo? Diga amém. O pastor está achando que nós temos que virar trouxa. Eu não estou falando isso não, querido. Sabe por quê? A nossa justiça não está na mão do homem. Nossa justiça vem do Senhor. Quando eu começo a operar a minha justiça, a lei de Deus sai de mim, porque na justiça do homem não opera a lei de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, amém? E eu às vezes estou atrapalhando. Eu às vezes sou a pedra de tropeço, porque eu estou maquinando mal. Pergunta para o teu vizinho aí, convencido ou convertido? Fala para ele aí, não é nada pessoal não, o pastor que está mandando. E aí você limpa a sua barra, né? Agora sim, vamos para segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, lá atrás. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Olha o índice aí, meu irmão. Não fica fazendo sua Bíblia voar, não. Batendo asa. Eu já trago a cola de casa, então sou besta. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo número 12, verso 13. Achou? Então, disse Davi ao profeta Natã: a culpa foi de Betseba, que botou uma roupinha especial e me tentou. Tá. Então disse Davi a Natã: eu estava bêbado no dia e por isso não sou capaz de discernir os meus atos, é isso? E disse Davi a Natã: meu pai foi um grande estuprador e por isso eu... Não é isso? Então disse Davi a Natã: pequei contra o... Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olhe para mim, por favor. Característica de um homem convertido: não justifica seus pecados. Enfrenta, assume, confessa e deixa. Isso aqui é um erro sensacional. Eu fiz isso, pastor. Por quê? Tem sempre um motivo. Você já reparou isso? Ninguém fala como Davi. Natã chegou para ele e disse: Davi, o negócio é o seguinte, estou sabendo aí que tu mandou matar aí o marido de Betseba, passou vinagre na criança, e aí? Ele falou: fui eu mesmo. Pequei contra o Senhor. Foi eu, estou pecado, errei. Eu errei. E você vai perceber que Davi vai para o joelho, meu. Vai interceder pelo filho dele, que estava no ventre de Betseba. Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? Então, quando ele foi confrontado com o pecado, ele não deu desculpa. Ele não deu desculpa, mas aqui, o convencido, ele até aceita que pecou, mas depois de culpar metade da família dele. Até o avô dele, meu avô, eu não conheci meu avô não, mas meu avô foi casado 5 vezes. Então, por isso que eu adulterei. É uma maldição hereditária. Hereditária é a sua cara de pau, meu irmão. Porque aquele que se converte é nova, as coisas velhas, e tudo se fez? É. Pastor, eu agredi a minha mulher, porque perdi a cabeça. Não perdeu, não está aí. Se tivesse perdido, não tinha batido na sua mulher, o mula sem cabeça. Terei resolvido a guerra.
Eu fiz isso, pastor. Olha aqui, pastor, eu fiz isso, sabe porque lá na empresa todo mundo está fazendo. Eu vou ficar de fora. Eu fiz isso, pastor, mas aqui, a culpa é do governo. Eu só nego imposto de renda mesmo, porque o governo não me dá nada. Estou justificado. Vou para o inferno. Ah, sim. O convencido, ele sempre tem um motivo. Ele tem sempre um motivo, querido. Ele sempre tem um motivador para livrar ele da culpabilidade pelo pecado. Então ele também estão fazendo isso comigo, aí não teve jeito. Eu fiz isso porque uma pressão, pastor. Meu chefe falou que ia me mandar embora se eu não fizesse esse cambalacho aqui lá na contabilidade, aleluia. Então se o teu chefe mandar tu matar alguém, tu mata também. Não, aí não. Só alguns pecados menores. Estou num grau ali. Está negociando a sua santidade, querido. Quando você vai participar de uma coisa de emprego, querido, que você lá se estabelecer, o cara fizer uma entrevista, provavelmente eles vão perguntar a sua religião. Você diga, eu sou cristão. Mas você fala assim, eu sou convertido, hein? Porque falar que é cristão hoje não diz nada. Olha que monte de político cristão, cara de pau que tem aí. Sou cristão. Pega a mulher do outro na maior cara de pau. Sou cristão. Sou pastor. Só se for do inferno, não. O cara pega a mulher com uma cara de pau e ainda vai lá com o noivo. Ah, me poupa, irmão. Me poupa, irmão. Que evangelho é esse? Não conheço, não. Conheço, não. Então, quando você for falar, você fala assim, ó, eu sou cristão, e minha mente, meu coração, meu corpo, minha vida é convertida. Porque na hora que o cara te pedir para fazer uma besteira, tu vai falar assim, lembra que eu te falei? Eu sou convertido. Não faço negociado. Eu vou te mandar embora. Demorou. Me dá meu seguro-desemprego. Ah, demorou, cara. A minha salvação vale mais do que o meu emprego. Sabe por quê? O que adianta você ter um emprego e perder a salvação? O que adianta você ter ganhar um dinheiro a mais, uma comissão a mais e perder a tua paz de espírito? O que adianta, querido, tu vencer e ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, sua família, sua comunhão com Deus? Não adianta. Davi, quando Natan falou assim, te peguei, ele falou, pegou mesmo. Pegou, sou eu mesmo, eu fiz tudo isso que você falou. Eu sou o cara, devia me matar. Aí Natan, não, pode deixar, Deus não vai te matar não. Vai ter uma consequência do pecado. Ele falou, eu estou disposto a enfrentar a consequência. E ele intercedeu pelo filho bastardo que estava na barriga de Betseba. Ele intercedeu por esse moleque. Mas a Bíblia diz que o moleque morreu. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Levantou, tomou um banho, passou um perfume, comeu um pãozinho e foi para o templo adorar o Senhor. Porque ele era convertido, não era convencido. Tem gente que perde as coisas e para de adorar a Deus. Pastor, eu tinha isso, perdi, estou de mal com Deus, não vou mais para a igreja, não quero mais orar, não quero mais meditar, estou frio, estou enfraquecido. Querido, isso é coisa de convencido, porque o convertido já mudou a sua mente. A sua mente já está virada para o lado de Jesus Cristo, ele passa a ser o alvo. Quando Cristo deixa de ser o alvo, tu está pecando. E aí o pecado, o que faz na vida do convertido? Dá nojo. Lembra disso? Primeiro tópico que a gente falou. Quando a pessoa é convertida e peca, ela se sente mal, fica igual o Pedro, se afasta de mim, cara, eu não quero nem ver, porque eu estou pecado, eu estou mal. Então eu te pergunto, tu é convencido ou convertido, cara? Eu estou falando isso aqui não é para te expor, não, é para tu mudar de vida. Porque eu quero te encontrar no céu. Fala com o teu vizinho, eu quero te encontrar no céu. Fala para ele assim, me ajuda aí, eu quero te encontrar no céu. Oh. Meu Deus.
Salmo 32. Não precisa abrir não, vou ler só um pedacinho. Verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor, ou seja, a minha energia, diz o salmista Davi, se tornou em sequidão de estio. Quando o cara é convertido e ele erra, enquanto ele não confessa, ele seca. Davi fez tudo isso na calada da noite, ninguém ficou sabendo. E durante um tempo, que eu não sei quantos dias se passaram entre a morte de Urias e até o dia em que Deus colocou no coração de Natã a verdade, se passaram alguns dias, e nesses dias Davi ficou atormentado, perturbado. Ele diz que os ossos dele se secavam. Sabe o que é uma sequidão de estio? É aquela terra rachada que não nasce nada. A mente de Davi não produzia nada de bom. Seu coração estava angustiado. Seu peito estava apertado. Ele se sentia mal. Por quê? Porque ele sabia que tinha cometido pecado. Então, em nome de Jesus, querido, volto a dizer, se o pecado não cria ojeriza em você, pede a Deus, aceita Jesus hoje de novo. E começa uma vida de conversão genuína. Amém, querido? Amém, querido? Quantos querem aceitar Jesus aqui essa noite? Levante sua mão como eu. Levanta a mão. Feche seus olhos. Diga assim: Jesus, nesta noite, estou sendo confrontado com a verdade da tua palavra. Diga assim: muitas vezes eu creio que não sou genuinamente convertido. Por isso eu quero começar de novo uma nova caminhada contigo esta noite. Diga: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda, muda o meu coração, muda a minha mente, que o teu Espírito Santo me ensine, me fortaleça a ser um cristão convertido de verdade. Amém. Jesus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Está aí pertinho, meu irmão. Só avança Reis aí. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7. Verso 14. Já vou encerrar. Texto muito conhecido nosso. 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe então, se eu uso a negativa desta frase: enquanto eu não me converto, o Senhor não ouve as minhas petições. Se Deus está falando para mim e para você, se você se converter, do alto dos céus eu te ouvirei. Vou mudar a tua sorte, vou sarar a tua terra, vou te dar prosperidade, vou te dar alegria, vou entrar com providência, vou sarar a sua vida, vou remediar teu casamento, vou entrar com alegria que ninguém conhece, a paz que excede o entendimento, mas primeiro eu preciso me converter. De quê? Dos meus maus? Volto a dizer, no início da mensagem eu disse, para você olhar para o seu caminho hoje e comparar com o seu caminho antes da sua suposta conversão. Se a mudança foi superficial, querido, você precisa se converter. Enquanto o homem está no seu mau caminho, Deus não ouve a sua oração. Isso é muito sério. Eu vejo um monte de gente na igreja que não vê os milagres acontecendo na sua vida.
E aqui na igreja, querido, para mim todo mundo é santo. Eu nunca vi ninguém xingando aqui, eu nunca vi aqui ninguém botando as coisas para fora, nunca vi. Nunca vi, todo mundo santinho aqui, ouvindo, aleluia, glória a Deus. Mas como é que você é em casa? Se você não anda nos caminhos do Senhor, você vai passar a vida toda sentado aqui na igreja com carinha de crente, mas nunca vai encontrar o coração, o ouvido de Deus disponível para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, sabe, me buscar e se converter dos teus maus caminhos, aí então eu ouvirei. Quer ser ouvido pelo Senhor, querido? Converta-se genuinamente. Chega de charlatanismo gospel. A gente muitas vezes está agindo como charlatão gospel. Nós estamos enganando os outros e o pior, estamos nos enganando. Você me entende? Diga amém. E para encerrar, Atos capítulo 3. Verso 19. Atos capítulo 3, verso 19. Sermão de Pedro aí, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. A conversão atrai tempos de refrigério. Contrariando o que muitas pessoas dizem. Cuidado, você está se convertendo agora? Você vai sofrer. Eu não sei em que Bíblia essa pessoa encontrou essa frase. O diabo te persegue, te detona. Cuidado que a conversão gera muitos problemas. Aqui está dizendo que quando eu me converto de verdade, eu vou atrair tempos de refrigério, querido, tempos de paz, tempo de prosperidade, tempo de tranquilidade, tempo de bonança. Mas, pastor, em volta de mim tem uma guerra, mas a paz que o Senhor nos dá excede esta razão de que depende de que tudo esteja em paz para que eu esteja em paz. A paz que o Senhor me dá, eu posso sentir em meio à guerra, porque ela excede o entendimento. O Senhor guarda o meu coração no meio da guerra, querido. Então eu preciso me arrepender, eu preciso me conver, para que venham tempos de refrigério. Preste atenção. Eu não quero que você considere o arrependimento um ponto, a conversão, perdão. Eu não quero que você considere a conversão um fato na sua vida. Você precisa entender que a conversão ela é diária. Todo dia, quando você acorda, você precisa se converter para ser melhor do que o dia anterior. Todo dia, quando você acorda, você precisa olhar para aquela carcaça e dizer: você está muito mal, você ao final do dia, ou daqui a pouco tu tem que estar melhor, porque de glória em glória nós vamos conhecendo e crescendo e alcançando a estatura do varão perfeito. É um processo de aprendizado e crescimento, querido. A conversão não pode estar ligada a um dia nostálgico na sua vida pregressa. A conversão deve ser um exercício diário de mudança radical de pensamentos, de coração. Amém, queridos? Você crê nisso? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero orar ainda
com quem reconheceu esta noite que está muito aquém, muito longe do que poderia estar na sua vida espiritual. Eu quero orar hoje com insatisfeitos. Pessoas que olharam para si durante essa ministração e reconheceram que estão perdendo tempo. Poderiam estar muito mais próximas de Jesus. Poderiam estar muito mais próximas do santuário da graça. Eu quero orar com pessoas que reconhecem que em algumas áreas são apenas convencidas e não convertidas. E eu quero orar com você para que Deus te dê forças para verdadeiramente mudar a rota da sua vida. Então, se você quiser, saia do seu lugar e venha até o altar, em nome de Jesus. Vamos louvar um cântico.